Para tudo. E se eu te dissesse que a história do futebol mudou por causa de uma única noite? Hoje a gente vai voltar para a Copa do Mundo de 1998 e imaginar um cenário que até hoje divide opiniões. E se o Brasil tivesse vencido aquela final? E se o Brasil tivesse vencido a Copa do Mundo de 1998? Essa é uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que mudariam completamente a história do futebol como a gente conhece hoje. Em 1998, o Brasil chegou à final como favorito absoluto. Era uma seleção forte, confiante e com um ataque que assustava qualquer adversário. Do outro lado estava a França, jogando em casa, pressionada pela torcida e pelo peso de nunca ter conquistado uma Copa do Mundo. Tudo parecia encaminhado para mais um título brasileiro, mas antes mesmo de a bola rolar, algo estranho aconteceu. O principal jogador da seleção, Ronaldo Fenômeno, passou mal horas antes da final. Até hoje, o que realmente aconteceu continua sendo motivo de debate. Convulsão, pressão psicológica, erro médico. A verdade completa nunca ficou totalmente clara. Agora, vamos imaginar um cenário diferente. E se nada disso tivesse acontecido? E se Ronaldo tivesse entrado em campo 100%, confiante, focado, jogando como vinha jogando durante todo o torneio? É difícil acreditar que o Brasil não teria feito um jogo completamente diferente. Talvez o resultado não fosse apenas uma vitória, mas uma vitória marcante, daquelas que entram para a história. Se o Brasil tivesse vencido a Copa do Mundo de 1998, Ronaldo seria campeão mundial com apenas 21 anos. Ele já era um fenômeno, mas esse título o colocaria ainda mais cedo em um patamar quase inalcançável. Talvez a pressão que caiu sobre ele nos anos seguintes fosse menor. Talvez sua carreira tivesse sido mais leve psicologicamente. E mais, será que ele teria passado pelas mesmas lesões? Será que o peso da derrota não influenciou decisões, treinos, limites ultrapassados? Agora pense na seleção brasileira como um todo. Uma vitória em 1998 significaria um tricampeonato em sequência recente, reforçando ainda mais a ideia de domínio absoluto do Brasil no futebol mundial. A geração 2002 talvez fosse vista de outra forma. Talvez nem houvesse a mesma obsessão pelo penta, porque a história já estaria ainda mais consolidada. Do lado da França, tudo também mudaria. Sem o título em casa, Zidane talvez não tivesse o mesmo impacto simbólico. A França demoraria mais para se firmar como potência do futebol. Um único jogo pode mudar o destino de um país inteiro no esporte. Mas o mais interessante desse "e se" não está apenas nos títulos ou nos troféus. Está no lado humano do futebol. Porque o futebol não é feito só de talento, mas de momentos. Um jogo, uma decisão, um detalhe fora de campo pode mudar completamente uma carreira, uma geração e até a memória coletiva de milhões de torcedores. Talvez o maior aprendizado dessa história seja esse. O futebol é imprevisível porque a vida também é. Nem sempre o melhor vence. Nem sempre quem merece leva. E muitas vezes não é a perna que falha, mas a mente. E se o Brasil tivesse vencido em 1998, talvez hoje estivéssemos contando uma história totalmente diferente. Talvez alguns ídolos fossem ainda maiores. Talvez outros nem existissem como conhecemos. O futebol seria outro. E nós também. Agora eu te pergunto, você acha que o Brasil venceria aquela final se tudo tivesse sido diferente? Ou aquela derrota precisava acontecer para moldar o futebol que veio depois? Comenta sua opinião, porque no futebol, às vezes, imaginar o "e se" é tão fascinante quanto o que realmente aconteceu.